Então, gente, continuando sobre a questão das taxas das aplicações de renda fixa. A taxa de Selic é determinada pelo Copom e ela sofre alteração. Assim, existe, a reunião do Copom existe a cada 45 dias, mas nem sempre ela sofre alteração. Por exemplo, já tem alguns meses que ela está a 13,75%. O CDI é uma taxa vinculada um pouquinho abaixo da Selic. É uma taxa também determinada pelos bancos para poder fazer esses empréstimos. Hoje o CDI está 13,65%. Quando você vai lá nas aplicações, você vai ver que tem lá CDB, 100% do CDI. Se ele é 100% do CDI, ele vai render 13,65%, que é a taxa do CDI hoje. Se você quer saber quanto que vale as taxas e não souber, você vai lá no Google e pergunta. Joga lá no Google mesmo, quanto está valendo a CDI hoje? Aí você vai saber a resposta. Então, se ele vale acima de 100% do CDI, você vai fazer a conta. Se é 13,65 ela cheia, quanto que ela vale acima? Você vai fazer a conta para ver quanto que dá. Mas eu vou especificar em alguns exemplos aqui para vocês. O Tesouro Selic, normalmente as CDBs elas têm lá 100% do CDI, ou 110% do CDI, 105% do CDI. O que difere um para o outro? Normalmente, os CDBs eles têm um prazo, porque todo dia o banco emite novos certificados. E alguns têm liquidez diária. O que significa liquidez diária? Significa que você pode resgatar a qualquer momento. Não existe um prazo determinado para o resgate. E eles são maravilhosos, principalmente para você fazer uma reserva de emergência, porque o nome já diz, né? É de emergência. Você vai precisar de uma emergência, você vai poder sacar. E outros títulos que são prazos pré-determinados, por exemplo, tem CDB com vencimento de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, tem CDBs com vencimento em 10 anos. Então, quanto maior o prazo, mais a taxa vai ser melhor. Por quê? Porque você está dizendo para o banco, eu não tenho pressa, então o banco, você não precisa me devolver agora. Então, se ficar lá 5 anos, o banco vai te garantir uma taxa melhor, entendeu? Então, quanto mais tempo você falar que você pode deixar, melhor é. Só que você tem que ter ciência que nesse período você não pode resgatar, tá? O resgate desses que são comprados, eles são automáticos, feito pelo banco. No dia do vencimento, ele cai de volta na sua conta. O Tesouro Selic, ele também tem um prazo. Por exemplo, se você for olhar hoje lá no site do Tesouro Direto, está disponível o Tesouro Selic 2027 e 2029. São os dois Selics que estão disponíveis, que eu já dei uma olhada hoje. O prazo dele seria lá 2029, por exemplo, mas você pode resgatar a qualquer momento. O Tesouro Selic, ele não impede você de resgatar. Ele também serve como reserva de emergência e ele está um pouco acima do CDB, porque a taxa é a Selic mesmo, que é 13,75 hoje, e mais um percentual de 0,19. Então, ele dá um pouquinho acima da taxa da Selic. É um excelente investimento, não tem risco e ele vai multiplicar o seu capital por causa dos juros compostos, igualmente o CDB. Os LCIs e os LCAs também está disponível na renda fixa, é um pouquinho abaixo normalmente. Eu não costumo usá-los porque eu não gosto muito. Eu prefiro sempre procurar um CDB que performa-se acima de 100% do CDI, que são as melhores opções. E aí, você tem que fazer o seguinte, o que eu indico para cada pessoa. É muito importante na escolha do título, você saber qual é o seu objetivo. Isso é muito importante, porque para cada objetivo você pode fazer uma aplicação diferente. Por exemplo, você não tem reserva nenhuma. Toda pessoa deveria ter uma reserva de emergência, porque numa hora de uma necessidade, na hora que a pessoa ficar desempregada, ela precisa ter uma reserva para ela se manter. Né? É indicado que a reserva de emergência seja feita um valor que dê para cobrir os seus gastos por até 6 meses. Então, para você saber quanto que é a reserva de emergência, você tem que ver quanto você precisa para viver, o mínimo que você precisa para viver, multiplicar por 6 e deixar guardado por pelo menos 6. Deixar guardado lá, porque numa hora que você ficar desempregado, se acontecer alguma coisa, você vai ter essa reserva. E não tirar ela para outras coisas, né? Não adianta nada. Você reserva de emergência, do nada você viu, sei lá, o celular do ano e quer comprar porque você sabe que tem lá. Não, né? É para reserva de emergência, no caso de desemprego, de uma doença, de alguma coisa que acontecer, você ter como se virar na vida. E
para outras finalidades de prazo mais longo, aí você vai determinar, poxa, eu quero comprar um carro daqui a 3 anos, né? Então eu posso aplicar um dinheiro para resgatar somente daqui a 3 anos. Ou eu vou comprar um imóvel, eu quero comprar um imóvel. Então o bom é que você tem objetivos e metas claras, o que você quer. Faz a conta. A maioria das pessoas, elas não fazem a conta antes, mas fazem na hora de financiar um imóvel, por exemplo. Vai financiar um imóvel, não importa, vou pagar 30 anos. E nem faz as contas do tanto de juros que paga para o banco. Esses juros podia estar voltando para você. Então você tem que fazer a conta, né? Nessa vida você tem que fazer a conta. E foi que nem meu pai falou. A diferença faz em você cortar, às vezes, alguma coisa assim na sua vida. Cortar algum luxo, alguma coisa, algum vício, alguma coisa para você poder fazer e conseguir as coisas. E tem que ser na dor mesmo. Se você não consegue com facilidade, tem que ser na dor. Você consegue pagar um boleto de um carro financiado, por que você não vai conseguir guardar? Você consegue, é só se esforçar, precisa de muito esforço. Então, assim, tudo você tem que ter um objetivo claro e definido. Por exemplo, se você for guardar para aposentadoria, existe outros tipos de investimento que são mais rentáveis, que ainda vou falar sobre eles aqui, que é maravilhoso. Então, assim, você precisa saber o que você quer. E se você tem mais de um objetivo, por exemplo, como é o meu caso, eu tenho mais de um objetivo, você pode fazer vários tipos de aplicação, por que não, né? Coloca lá, né? Banco X, tal título eu vou fazer para comprar um carro, tal título eu vou fazer para comprar para minha reserva, tal título eu vou fazer porque eu planejo fazer uma viagem. E aí você se organiza. Essa organização financeira já é um outro assunto, né? Educação financeira, de como organizar suas finanças, como determinar seus objetivos, é uma coisa que cada um deve sentar com bastante cautela e não se enganar, né? Eu acho que muitas pessoas se enganam. Porque quando eu pergunto para as pessoas, você controla seus gastos? Controlo, tenho tudo anotadinho. Mas você vai ver, a pessoa só tem anotado lá as contas fixas, né? Água, luz, telefone, aluguel, aluga tudo isso. Só que aí a pessoa vai na pizzaria, não anota, vai no McDonald's, não anota, vai no parque no final de semana, gasta e não anota, tem vícios, vai pra festa, compra presente, nada disso anota. Sai tudo fora do orçamento. Passou na lojinha, comprou uma coisa, financei em 5, vamos fazer. Aí lá vai, né? E assim vai indo os gastos. E a pessoa não nota, então ela não sabe direito para onde está indo o dinheiro dela, mas sabe que tá dura, né? E outra coisa, gente, investir não é para quem tem dinheiro, é para todo mundo, é para quem tem disciplina. Como eu mostrei para vocês o vídeo do meu pai é uma pessoa que é aposentado com um salário mínimo, né? E hoje está trabalhando de taxista para complementar a sua renda, mas ele é super disciplinado com isso, sempre foi, desde quando sempre foi, meu pai, assim. Não é uma pessoa que, né, tem riquezas, porque a situação dele, né, uma pessoa que veio da roça, não tem estudo, né, as condições não são favoráveis, mas ele tem as suas reservas. Então, assim, é isso do que se trata. Agora as pessoas falam assim, você guarda porque tem dinheiro. Não, gente, por favor. A disciplina, ela é muito mais importante. Não é o montante que você ganha que vai fazer essa diferença. Eu já vi casos de gente que ganhava pouco e foi para muito e continuou endividada. Vi muitos casos assim na minha vida, né? Já vi casos de gente que ganhava altíssimos salários e estavam endividadas. Então, não é isso. A disciplina, ela é no pouco ou no muito. Você tem que saber fazer ela já, desde agora, né? E você saber que você precisa guardar e que você pode sim multiplicar o seu capital, isso é muito importante. Eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou mandar para vocês verem o que acontece se você aportar desde cedo por um período de tempo. Às vezes a gente fica só pensando em aposentadoria do governo, mas dava para todo mundo ter uma outra aposentadoria que não é a do governo, com uma condição muito melhor, né? O problema é que a gente não tem ensinamentos para fazer isso, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Eu espero que vocês realmente mudem a mentalidade em relação a isso. Até o término da gente fazer essa mentoria, né? Eu quero que vocês realmente mudem a mentalidade, beleza? E mudança de mentalidade não é do dia para noite, tá, gente? A nossa mentalidade, ela precisa ser treinada. E ler livros, ver vídeos, alimentar sua mente com coisas desse tipo vai fazer você ir mudando o jeito de você pensar, o jeito de você agir ao longo do tempo. Então é isso que eu espero de vocês, tá bom? Beleza? Até mais!